Bem-vindo a Resumai. Resumos de livros. Aqui você encontra o resumo daquele livro incrível que ainda não achou tempo para ler. Se você ainda não é inscrito, clique no botão e faça parte do nosso canal. Ative o sininho para receber em primeira mão as novidades. E deixe nos comentários qual livro você gostaria de ver por aqui. Foco roubado. Os ladrões de atenção da vida moderna. De Johan Hari. O livro Foco Roubado revela que a perda de concentração não é uma falha pessoal de disciplina, mas o resultado de uma crise coletiva. A atenção humana está sendo sequestrada. A vida moderna nos empurra para uma velocidade absurda, exigindo que façamos tudo ao mesmo tempo, sem espaço para pensar com profundidade. Cada notificação, cada feed, cada tarefa interrompida contribui para o esgotamento mental. As longas horas diante das telas substituíram o silêncio, a leitura profunda e o simples ato de observar. O mundo digital, projetado para capturar o máximo possível do nosso tempo, cria uma dependência invisível e constante. Ao investigar as causas dessa distração generalizada, o autor mostra que fatores como tecnologia manipuladora, estresse crônico, má alimentação, poluição, falta de sono e até a forma como educamos as crianças contribuem para essa epidemia de desconexão. Mas há esperança. É possível recuperar o foco ao desacelerar, limitar o consumo digital e reconectar-se com o que tem propósito. Mais do que uma questão individual, trata-se de um movimento coletivo de resistência, uma verdadeira rebelião da atenção, que busca resgatar nossa capacidade de pensar, sentir e viver com presença. Introdução: Caminhando em Mênfis. Numa caminhada por Mênfis, o autor percebe o quanto a mente moderna se tornou incapaz de permanecer em silêncio. Mesmo longe do trabalho e da rotina, a cabeça continua ocupada, acelerada, sem pausa. Cada vibração do celular o puxa de volta para o mundo digital, como se a calma fosse algo proibido. Essa experiência o leva a questionar: o que aconteceu com a nossa capacidade de foco? Ele observa que não se trata apenas de distração ocasional, mas de uma desconexão profunda com nós mesmos. Pessoas ao redor mal se olham nos olhos, sempre presas às telas. A sensação é de estar constantemente cansado, mesmo sem saber o motivo. A introdução traz a reflexão de que o foco perdido não é apenas individual, é o reflexo de um sistema que estimula o excesso, o consumo e a pressa. Quando o autor finalmente desliga o telefone e caminha em silêncio, percebe que o verdadeiro descanso começa quando a mente deixa de ser bombardeada por estímulos. Caminhar torna-se um ato de resistência e um lembrete de que ainda é possível recuperar a atenção, mas isso exigirá coragem para parar. Capítulo 1. O aumento da velocidade, da alternância e da filtragem. Vivemos em um mundo que exige velocidade o tempo todo. Mudamos de tarefa a cada minuto, alternamos entre mensagens, reuniões, notificações e pensamentos sem nunca mergulhar completamente em nada. Essa alternância constante cria a ilusão de produtividade, mas destrói a profundidade. O cérebro humano não foi feito para operar como um navegador com dezenas de abas abertas. Cada vez que trocamos de foco, há um custo invisível. Perdemos parte da concentração e levamos minutos para recuperar o mesmo nível de atenção. Essa avalanche de informações e estímulos faz com que a mente fique em alerta permanente, incapaz de descansar ou se concentrar por longos períodos. Aos poucos, o prazer de fazer uma única coisa com calma desaparece, substituído por uma ansiedade silenciosa. A pressa se tornou o novo normal, e o descanso, um luxo. A consequência é que já não sabemos mais como desacelerar. Capítulo 2. O enfraquecimento dos estados de fluxo. Os estados de fluxo são aqueles momentos em que a mente e o corpo se fundem em uma única atividade, quando tudo parece fluir e o tempo desaparece. São nesses momentos que produzimos o melhor de nós. No entanto, alcançar esse estado tornou-se raro. A fragmentação da atenção, o excesso de interrupções e a necessidade constante de responder imediatamente aos estímulos impedem a imersão total. O fluxo exige presença e tempo contínuo, algo que o mundo moderno tenta eliminar. Quando conseguimos experimentá-lo, seja ao escrever, tocar, correr ou criar, sentimos um prazer puro, uma sensação de propósito e domínio. A perda desses momentos empobrece nossa vida emocional e criativa. Recuperar o fluxo significa reaprender a se desconectar do ruído e mergulhar por inteiro em algo que importa. Capítulo 3. O crescimento da exaustão física e mental. A falta de foco não vem apenas da distração externa, mas também do cansaço que carregamos. Dormimos mal, trabalhamos demais,
Comemos rápido e vivemos em constante tensão. O corpo esgotado não sustenta uma mente atenta. O descanso virou sinônimo de preguiça, e a produtividade passou a ser a medida do valor pessoal. O autor mostra que grande parte da nossa perda de concentração vem de um corpo que não tem energia para sustentar o pensamento profundo. A fadiga crônica, alimentada por estresse e falta de sono, drena a capacidade de raciocinar e memorizar. Vivemos num ciclo onde o cansaço nos faz buscar distrações, e as distrações nos deixam ainda mais cansados. Romper esse ciclo requer respeitar os limites físicos, redescobrir o sono como fonte de clareza e entender que desacelerar não é desistir, é sobreviver. Capítulo 4. O colapso da leitura sustentada. Ler profundamente é um dos atos mais poderosos para o cérebro humano. Mas a leitura contínua e silenciosa está desaparecendo. As redes sociais e os textos curtos nos acostumaram à leitura fragmentada, em que os olhos passam pelas palavras sem que a mente se detenha nelas. Hoje, muitos começam um artigo e param antes do final, trocando por outro estímulo rápido. Esse hábito enfraquece a capacidade de pensar em sequência e compromete a imaginação. O livro mostra que a leitura longa treina o cérebro para compreender contextos complexos, cultivar empatia e pensar de forma crítica. Quando perdemos essa habilidade, perdemos também a profundidade emocional e intelectual. Ler sem pressa é um exercício de resistência contra a superficialidade que domina a era digital. Capítulo 5. A interrupção do devaneio da mente. O devaneio, o ato de deixar a mente vaguear, é essencial para a criatividade e o autoconhecimento. No entanto, o mundo moderno transformou o ócio em algo quase proibido. Quando temos um momento livre, corremos para preencher o vazio com uma tela. Perdemos o espaço interno onde ideias se misturam e conexões inesperadas surgem. É durante o silêncio e a distração espontânea que o cérebro reorganiza memórias e cria soluções. Ao bloquear o devaneio, sufocamos nossa imaginação. A mente precisa de intervalos para respirar e pensar em si mesma. Redescobrir o valor do tédio é recuperar a capacidade de sonhar acordado, e isso é mais importante para o progresso do que qualquer notificação. Capítulo 6. A ascensão da tecnologia que rastreia e manipula. Parte 1. As grandes empresas de tecnologia descobriram que a atenção é o recurso mais valioso do século. Cada clique, cada segundo de rolagem e cada pausa no vídeo é medido e vendido. As plataformas são projetadas para manter as pessoas presas, usando algoritmos que exploram o medo da exclusão e a busca por aprovação. A tecnologia deixou de ser uma ferramenta neutra e passou a ser uma máquina de manipulação comportamental. O design das redes não busca informar ou conectar, mas capturar o máximo possível do tempo do usuário. O vício digital é cuidadosamente fabricado, e cada gesto online alimenta um sistema que lucra com nossa distração. Enquanto acreditamos estar no controle, somos apenas dados sendo explorados. Capítulo 7. A exploração do comportamento e da atenção. Parte 2. A segunda parte dessa análise aprofunda o impacto social da economia da atenção. As plataformas moldam emoções, opiniões e até decisões políticas. O conteúdo mais extremo e polarizador tende a ser impulsionado, porque gera mais engajamento. Assim, o medo e a raiva se tornam produtos rentáveis. A consequência é um mundo mais dividido, ansioso e vulnerável à manipulação. A atenção coletiva é distorcida por algoritmos que priorizam o choque em vez da verdade. O autor mostra que essa distorção não é acidental, é a lógica de um modelo de negócios que transforma distração em lucro. Romper com isso exige consciência, regulação e escolhas individuais mais conscientes sobre o uso das telas. Capítulo 8. O otimismo cruel. O otimismo cruel é a crença de que bastam força de vontade e autodisciplina para superar o problema da distração. Mas essa visão ignora o contexto. Não se trata de fraqueza moral, e sim de um ambiente que sabota a atenção o tempo todo. Cobrar das pessoas foco absoluto enquanto o mundo inteiro conspira para roubá-lo é injusto. Esse tipo de otimismo faz com que nos culpemos por algo que é estrutural. O autor propõe uma mudança de perspectiva. Em vez de buscar soluções individuais isoladas, é preciso exigir mudanças coletivas, no trabalho, na escola, nas redes. A libertação do foco depende tanto de escolhas pessoais quanto da transformação do ambiente que nos cerca. Capítulo 9. Primeiros vislumbres da solução mais profunda. O autor começa a encontrar respostas em experiências e lugares que desafiaram o ritmo moderno. Ele observa comunidades que reduziram o uso de telas,
escolas que priorizaram a concentração e pessoas que redescobriram o prazer de viver devagar. A grande lição é que recuperar o foco não é questão de força de vontade, mas de estrutura. Quando o ambiente muda, menos estímulos, mais tempo, mais presença, a mente reencontra o equilíbrio. O silêncio e a pausa voltam a ter valor. A verdadeira cura começa quando se cria espaço para o pensamento e o sentir, e não apenas para o fazer. Capítulo 10. O aumento do estresse e o estado constante de vigilância. O estresse crônico tornou-se uma epidemia invisível. A vida corrida e competitiva mantém o corpo num estado de alerta permanente, liberando hormônios que impedem o descanso e destroem a concentração. O cérebro estressado reage em vez de refletir. A atenção é consumida pela preocupação, pela urgência e pelo medo de falhar. Esse estado de vigilância constante enfraquece o foco e gera ansiedade, irritabilidade e cansaço mental. Aprender a relaxar é essencial para reconquistar a presença. Meditação, respiração e sono profundo são mais do que hábitos saudáveis. São formas de reconectar-se com o próprio corpo e acalmar a mente hiperestimulada. Capítulo 11. Os lugares que aprenderam a reverter a velocidade e a exaustão. Alguns lugares decidiram desacelerar e colheram resultados surpreendentes. Cidades que reduziram o ritmo de trabalho, ampliaram o tempo de lazer e priorizaram o descanso viram a produtividade e a saúde mental melhorar. Esses exemplos provam que o problema não está nas pessoas, mas no sistema que valoriza o excesso. Quando o tempo é devolvido às pessoas, a atenção se recupera naturalmente. O autor destaca que não é preciso uma revolução tecnológica, mas uma mudança cultural. Valorizar o tempo de qualidade, o foco e o silêncio tanto quanto valorizamos o desempenho. Capítulo 12. A deterioração da alimentação e o aumento da poluição. A perda de foco também tem raízes físicas. O excesso de açúcar, alimentos ultraprocessados e a poluição ambiental prejudicam o funcionamento cerebral. O corpo inflamado pensa mal. A mente precisa de nutrientes, oxigênio e ar puro para se manter clara. Pesquisas mostram que dietas equilibradas e ambientes limpos favorecem a concentração. A saúde mental está ligada à saúde do planeta. Comer melhor, respirar melhor e viver em espaços mais verdes são formas concretas de proteger a atenção. Capítulo 13. O aumento do TAA e nossas respostas equivocadas. O número de diagnósticos de TAA cresceu drasticamente, mas nem sempre porque o distúrbio se tornou mais comum. Muitas vezes, trata-se de uma resposta natural a um mundo hiperestimulante. Crianças e adultos são forçados a viver num ambiente que fragmenta a mente, e isso é tratado como patologia. Medicamentos podem ajudar, mas não resolvem a causa real, um modo de vida que torna impossível manter o foco. O autor propõe um olhar mais compassivo, que combine tratamento com mudança de ambiente e rotina. O problema não está apenas nas pessoas, está no mundo em que elas tentam se concentrar. Capítulo 14. O confinamento físico e psicológico das crianças. As crianças de hoje crescem cercadas por telas e restrições. Têm menos liberdade para brincar na rua, explorar e se entediar. A infância tornou-se confinada e hipercontrolada. Isso reduz a criatividade, a curiosidade e a capacidade de foco. O brincar livre é essencial para o desenvolvimento da atenção, pois ensina paciência, cooperação e imaginação. Ao negar esse espaço, criamos gerações que buscam estímulos imediatos e têm dificuldade de lidar com o silêncio. A recuperação do foco começa também com a libertação da infância. Mais natureza, mais movimento, mais tempo para ser criança. Capítulo 15. A rebelião da atenção. A conclusão é um chamado à ação. Recuperar o foco é um ato político e coletivo. Precisamos lutar por ambientes, escolas e trabalhos que respeitem o ritmo humano. É necessário exigir tecnologia ética, que sirva as pessoas em vez de explorá-las. A rebelião da atenção começa com pequenos gestos: desligar o celular, caminhar, ler, respirar, conversar sem pressa. Mas cresce quando se transforma em um movimento social que questiona o modelo atual de consumo e velocidade. A atenção é a base da empatia, da criatividade e da liberdade. Proteger o foco é proteger o que nos torna verdadeiramente humanos. Conclusão. Chega o momento em que se entende que o problema da distração não é apenas pessoal, é estrutural, político e profundamente humano. A atenção foi sequestrada por um sistema que lucra com cada segundo em que olhamos para uma tela. Vivemos em uma economia construída para nos manter dispersos,
cansados e dependentes. As grandes plataformas aprenderam a transformar o foco em produto e o tempo em mercadoria. Perdemos a liberdade de escolher onde colocar nossos olhos, e com isso, perdemos o direito de decidir o que realmente importa. A rebelião da atenção nasce desse reconhecimento. Ela não começa com a culpa individual, mas com a consciência de que ninguém pode manter o foco num mundo que trabalha ativamente para destruí-lo. É preciso desacelerar para enxergar novamente. Desligar o ruído. Recuperar o tempo que nos foi roubado por algoritmos e agendas alheias. O autor propõe uma revolução silenciosa, não de armas, mas de presença. Caminhar sem destino, ler um livro até o fim, conversar olhando nos olhos, permitir o tédio, contemplar o vazio. Cada ato de atenção plena é um ato de resistência. A rebelião começa quando escolhemos estar aqui, agora, com profundidade. Quando deixamos de aceitar que a mente humana deve funcionar como uma máquina. O foco é a base de tudo que tem sentido, do amor, da criação, do aprendizado, da empatia. Sem atenção, nada floresce. E o mundo que perde a capacidade de se concentrar perde também a capacidade de cuidar, de imaginar e de mudar. A reconstrução exige coragem para dizer não, não ao excesso, não ao barulho, não ao imediatismo. Exige o retorno à lentidão, ao tempo natural das coisas, ao ritmo que permite sentir. O autor termina com um apelo coletivo. Não basta cada um tentar proteger o próprio foco em silêncio, é preciso transformar o ambiente que o destrói. Exigir políticas que limitem o poder das plataformas, repensar o modelo de trabalho, reinventar a escola, reconectar as crianças à vida real. Essa rebelião não é apenas contra o digital, mas contra a ideia de que viver é produzir sem parar. É a defesa do espaço interior, esse lugar sagrado onde os pensamentos amadurecem e as emoções encontram voz. Recuperar o foco é recuperar o sentido da existência. É reaprender a respirar, a ouvir, a se importar. A atenção é o fio invisível que costura tudo o que somos. Quando ela é roubada, o mundo se torna raso, e nós nos tornamos reféns. Mas ao reconquistá-la, recuperamos também o poder de escolher, de criar e de amar. A rebelião da atenção, portanto, é uma revolução silenciosa, e começa dentro de cada um que decide parar, observar e voltar a viver desperto. Obrigado por assistir até aqui. Para melhor fixação do conteúdo, assista mais vezes. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber em primeira mão os novos livros. Deixe nos comentários quais livros gostaria de ver por aqui.